Vamos lá. Abra comigo em Gênesis capítulo 6. Para quem iniciou o projeto 365 esse ano, esse texto vai estar bem fresco. E para você que de repente não está sabendo, mas nós temos um grupo onde nós lemos a Bíblia junto, né, um projeto 365, onde a gente lê por volta de 4 capítulos por dia. E a nossa intenção é mesmo ler a Bíblia toda em um ano. Então, se você talvez não estava sabendo desse projeto, não sabia que existia, pode me procurar no final do culto que eu pego o seu número e coloco no grupo, ok? Vamos lá, Gênesis capítulo 6, verso 9. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. O que você pensa quando fala de corrupção? Eu acredito que provavelmente você imaginou política, você lembrou de política, ou pensou em algo do tipo. Mas quando a Bíblia fala de corrupção, normalmente nós pensamos em uma corrupção moral. E de fato, por várias vezes ela vai relatar isso. Quando ela vai falar sobre a corrupção de alguém, ela fala sobre um pecado ou sobre uma corrupção moral. Só que hoje eu quero falar de uma corrupção que vai além de um comportamento ou de uma conduta, mas da corrupção para o que de fato o ser humano ele foi criado. Essa palavra corrupção, ela vem do latim, que significa romper, quebrar ou estragar. Ou seja, quando a Bíblia fala que o ser humano se corrompeu, ou que houve corrupção, ela está dizendo que o ser humano, ele está danificado, ou ele está quebrado. Ele está com um defeito. Ou seja, isso quer dizer que ele não está no seu estado perfeito e saudável. E se ele não está no seu estado perfeito e saudável, logo ele não consegue viver de uma forma saudável. Então, quem melhor para nos dizer como é a forma saudável, senão aquele que nos criou? Esse texto que nós lemos, ele está relatando a história de Noé e como Deus colocou em prática o seu plano de recriação da terra. Então um dia Deus olha para a terra e ele viu que aqueles seres que ele havia criado, eles estavam cheios de maldade, mas principalmente ele viu que a sua criação estava perdida. Mas como assim perdida? Imagina que quando a gente precisa chegar em algum lugar, quando a gente precisa chegar num determinado ponto, nós usamos o Waze ou usamos o Google Maps para nos dar uma rota para chegar a esse determinado lugar, certo? E para que é que servem esses aplicativos? Serve para nos mostrar o caminho, para nos mostrar qual é a rota para chegar nesse lugar. Só que na nossa viagem de carro, nós podemos usar várias rotas para chegar no mesmo destino. Mas quando fala do destino do ser humano, quando fala do destino da criação de Deus, só existe um único caminho. E é isso que a Bíblia está relatando quando Deus olha para a sua criação. Olha que no verso 12, diz o seguinte: os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Não fala os seus caminhos no plural, ou não determina, mas fala o seu caminho, ou seja, fala de algo específico. Ela deixa explícito que existe um caminho específico no qual Deus planejou e inseriu o ser humano. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que existe uma finalidade na qual Deus criou cada coisa. Quando Deus estava planejando e criando, Ele criou cada coisa com uma finalidade.
E se existe um caminho específico, logo a gente consegue entender que existem outros caminhos, porém eles estão errados. E eu quero dividir essa mensagem em 4 pontos. Eu quero falar primeiro qual é esse caminho, como nós nos perdemos desse caminho, quais os benefícios desse caminho e como voltar para esse caminho. Primeiro, qual é esse caminho? E a resposta para essa pergunta, ela está bem perto de onde nós lemos. Na verdade, nós passamos por esse versículo. O verso 9, ele responde essa pergunta dizendo: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E aí, pelo menos na minha versão, tem um ponto e vírgula, e fala: Noé andava com Deus. Esse versículo ele começa falando sobre virtudes de Noé. Noé era um homem justo, era um homem íntegro. Porém, essas coisas, elas são apenas consequências de algo. E esse ponto e vírgula que tem aqui no texto, ele determina que o que vem a seguir é a resposta do porquê Noé era assim. Por que Noé ele era esse homem justo e íntegro? É porque Noé andava com Deus. Então, qual é o caminho do ser humano? Qual é esse objetivo do ser humano? Qual é a finalidade para a qual Deus criou o ser humano? A finalidade é andar com Deus. Qual é o objetivo da criação? É caminhar com o Senhor. E não por acaso Deus menciona caminho e andar no mesmo texto, no mesmo contexto. Justamente porque a finalidade do ser humano é uma jornada com o Senhor. Então talvez você sempre teve a pergunta de, cara, por que eu nasci? Qual é o meu objetivo? Qual é, sei lá, minha vocação? Eu sei que talvez parece raso e eu vou falar um pouco mais profundo a respeito disso, mas se talvez existe esse ponto de interrogação na sua vida do porquê você nasceu, e não só porque você nasceu de uma forma aleatória, mas do ponto de vista daquele que te criou, o seu objetivo é ter uma jornada com o Senhor, conhecer o Senhor, caminhar com Ele. O fato de que agora nós vemos, não agora, né, existe desde o princípio, mas nós vemos muita maldade, injustiça, violência, desigualdade, tudo isso é fruto de uma coisa: um rompimento com o Criador. A maior consequência do pecado não são essas coisas que nós detestamos, essas coisas que nos assustam, nos espantam, tudo isso é um fruto. A maior consequência foi que a relação do homem com Deus, ela foi rompida. Quando houve o primeiro pecado, houve um rompimento na nossa relação com Deus. E o ser humano, ele não foi criado para ser independente. O ser humano não foi criado para viver a partir de si mesmo, ou não foi criado para viver apenas em prol de si mesmo. Não. E talvez te soe meio radical que eu vou falar, mas não existe nada que o ser humano precise que não esteja em Deus. Em Gênesis 1, quando nós olhamos para a criação, a gente vai perceber que quando Deus coloca Adão no jardim, tudo que Adão precisava estava ali. Adão tinha alimento, Adão tinha uma ocupação, Adão tinha companhia de Eva e principalmente Deus. E aí no capítulo 2, existe um alerta. Deus dá um alerta da consequência desse rompimento. No verso 16, Deus fala para Adão que ele poderia comer de qualquer árvore, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse dela, ele certamente morreria. A consequência do nosso rompimento com o Senhor é morte. E talvez você pense, mas tem tanta gente que vive a sua vida, vive por aí, não frequenta igreja, não é cristão e está vivo. E eu não estou falando de uma morte física, pelo menos não por enquanto, mas eu não estou falando nesse momento uma morte física. Tem muita coisa que a gente está chamando de vida, muita coisa que nós acreditamos que nos traz sentido, coisas que nós acreditamos que traz sentido para a nossa existência, ou porque nós acordamos todos os dias, coisas que nos dá ânimo para viver,
mas essas coisas não são vida, elas são só uma sobrevivência. Nós temos construído a nossa vida acreditando que todas as nossas realizações, as nossas satisfações, elas são o sentido do porquê nós nascemos. Mas nós não fomos criados para isso. Nós não fomos criados para nossa realização. Nós não fomos criados por uma satisfação egoísta. Eu quero compartilhar uma impressão que eu tive na semana passada. Eu estava ali no fundo, eu não me recordo agora se foi no culto da manhã ou da noite, mas eu estava ali no fundo, eu estava escalado, e aí estava rolando louvor, e aí eu tive uma impressão, no meio da música rolando, eu tive uma impressão como se nenhum de nós estivéssemos aqui. É como se o nosso corpo físico estivesse aqui, mas o nosso coração, a nossa mente, ela estava totalmente distante. É como se a gente não tivesse nesse lugar. E eu fui percebendo que, sabe, com isso, que a maioria de nós, e para não dizer todos, nós temos feito daquilo que realmente é vida, que é andar com o Senhor, algo secundário. Enquanto o mais importante da minha vida é o que eu tenho planejado. É como se a minha vida com o Senhor, e isso inclui o que é importante para Ele, fosse algo que eu agrego em uma parte da minha vida. Mas o essencial, o que me dá sentido, o que me dá ânimo, o que me dá alegria, são os meus planos, os meus projetos, as minhas ambições. Só que Mateus 6,33, ele já deixou claro qual é a ordem. Ele vai falar: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eu sei que parece muito violento e muito radical pensar nisso que eu vou falar agora. Mas o mais importante da nossa vida não são os nossos filhos. O mais importante da nossa vida não é a nossa casa que a gente financiou em 30, 35 anos. O mais importante da nossa vida não é a viagem para Disney que a gente passa anos pagando ou anos sonhando, como se fosse o auge, o ápice da nossa vida. Nós não fomos criados para essas coisas. Nós fomos criados para o relacionamento com o Senhor. E parece um tanto religioso pensar isso. Mas sabe o que parece religioso? Porque a gente está associando vida com Deus a frequentar a igreja ou a cumprir escalas. Nós ainda não entendemos que a nossa vida com o Senhor, ela vai além de escalas, ela vai além de frequentar cultos. A nossa jornada com o Senhor, ela fala sobre o essencial, ela fala sobre o porquê nós somos criados. E talvez nós pensamos que essa jornada que Noé preservou, ela é só para algumas pessoas específicas. Talvez ela é só para o pastor que vive integral, ou talvez para o ministro que viaja ministrando e consegue viver disso, consegue viver de uma vida, de certa forma, religiosa. Mas não é sobre isso. Isso é sobre a criação de Deus. Isso vai além de cargos, além de encargos. Fala sobre o porquê nós somos criados, fala sobre o para quê, quando Deus ele planejou o ser humano, quando ele planejou toda a criação, o porquê ele criou cada coisa. Andar com Deus não é sobre ser evangélico, não é sobre ser crente, não é sobre a nossa ida ao culto na minha rotina, mas é sobre nos alimentar da fonte, é sobre ter uma jornada com aquele que nos criou, com aquele que nos formou em cada detalhe. Quando nós pensamos em alguém que se perdeu no caminho, não é só sobre fulano que se desviou, mas é sobre nós que nos perdemos no meio da nossa própria vida. Mesmo frequentando a igreja, mesmo cumprindo escala, mesmo dizimando e ofertando, sim, é possível nós nos perdermos do Senhor.
E isso é sobreviver e funcionar de uma forma saudável. É sobre ter vida com Deus e sobre conhecer a Ele. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando Deus criou todas as coisas, Ele tinha um objetivo nelas. Ele não criou as coisas e deixou elas para viverem por aí, decidiu o que elas queriam fazer da própria vida. Quando Ele criou a natureza, Ele criou com um objetivo específico e elas cumprem o seu objetivo. Quando Ele criou o ser humano, Ele tinha um objetivo. Ele não nos deixou para escolher o que nós queríamos fazer. Deus não pensou assim, cara, eu vou criar o Hugo, porque ele precisa ser pastor, ele precisa casar com a Amanda, ele precisa ser pai da Aurora, da Zaf. Não. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou para uma coisa, o relacionamento com Ele. Para dividir a vida com o Senhor, para conhecer a Ele. E pensando nisso, a partir disso eu penso numa conclusão assustadora. Eu não sei se você já teve essa viagem de pensar nisso. De que se um dia Deus decidisse manter vivo somente aquilo que de fato tem vivido para o que foi criado, talvez a nossa vida ela não teria mais sentido. Porque talvez a nossa vida ela tenha se resumido em perseguir uma carreira, ou em conseguir trabalhar o suficiente para pagar as contas e não ficar devendo no próximo mês. Talvez o sentido da nossa vida tenha sido correr atrás dos nossos objetivos, atrás dos nossos planos, que a gente cria todos os anos. E sabe qual que é a evidência de tudo isso que eu estou falando? Que talvez muitos de nós sentimos um vazio, uma falta de realização, uma falta de sentido, mesmo tendo tantas coisas, mesmo talvez alcançando os objetivos que a gente tinha, ainda existe um vazio dentro de nós. Talvez a gente ainda acorda segunda-feira e tem o vazio de por que eu nasci, por que eu existo, uma falta de ânimo, uma falta de alegria, uma falta de brilho na vida. E é justamente por isso, porque está desordenado, está fora do lugar. A Bíblia está deixando claro que a criação, ela saiu da sua rota natural. Está falando que os seres vivos haviam corrompido o seu caminho. O que Deus está falando? Eles saíram da sua rota, eles saíram do seu objetivo, eles saíram do porquê eles foram criados. E é por isso que existe vazio. É por isso que existe falta de alegria na nossa vida. É por isso que mesmo, talvez a alegria é quando a gente alcançasse tal coisa, e a gente alcança e aquilo não satisfaz. Porque a nossa vida ela não se resume a isso, isso não é o essencial. Deus viu que os seres humanos haviam corrompido o caminho que para o qual Deus tinha criado. E como é que nós saímos desse caminho? Como é que nós nos perdemos dele? Em Gênesis 3:6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E sabe o que nos tira do caminho? Aquilo que nos atrai. E sabe o que nos atrai? Aquilo que tem valor para nós, ou seja, aquilo que se torna essencial, aquilo que se torna importante. Nós somos seres consumidores, então a gente está o tempo todo procurando meios de satisfação. A nossa conta bancária, ela revela as nossas atrações. A nossa agenda revela as nossas atrações. E aquilo que nos atrai, nos distrai. Nós somos pessoas egoístas. E o que é egoísmo? Egoísmo é pensar em si mesmo a qualquer custo. É desejar a nossa vontade feita, independente de qualquer coisa.
Quantas pessoas se encontraram com Jesus, mas não conseguiram se relacionar com Ele? Falando de Bíblia agora. Isso porque existia um véu chamado egoísmo. O jovem rico, ele não conseguiu seguir Jesus por conta do seu fascínio às riquezas. José de Arimateia era chamado, era considerado um discípulo oculto, porque ele temia a sua posição diante dos judeus. Ele era um homem que tinha cargo importante, então ele temia a sua posição. Então ele era um discípulo em segredo, um discípulo que ninguém sabia que ele era o discípulo de Jesus. Judas foi consumido pela sua ganância. E nós nos envolvemos e nos comprometemos com aquilo que tem valor aos nossos olhos. Primeira Coríntios 6:12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O problema das nossas ambições é que mesmo em coisas lícitas, nós somos dominados por elas. Mas quando Deus criou Adão, Adão foi criado para governar e não o contrário. Adão não foi criado para ser dominado pelos animais que ele deveria dar nome, ou não deveria ser dominado pelos frutos que ele poderia comer. E na maioria das vezes as nossas ambições, elas são disfuncionais, ao ponto que nós criamos o nosso próprio caminho em torno dessas coisas. E Jesus, ele já tinha alertado, dizendo que largo é o caminho que conduz à perdição, porque é muito fácil nós sermos atraídos. É muito fácil nós sermos atraídos pelos nossos desejos. É muito fácil nós nos distrairmos no meio da jornada. E talvez essa seja a nossa condição agora. E eu não estou militando contra bens ou contra posses, mas a minha intenção é justamente trazer esse alerta para nós. O nosso coração, ele é enganoso e muitas vezes nós acreditamos ter controle. Mas pelo contrário, muitas vezes nós estamos sendo dominados e controlados por essas coisas. E aí eu volto a falar, a nossa conta bancária, ela revela o que nos atrai. O nosso tempo revela o que nos atrai. Eu quero ler um texto com você, abra comigo em Jó capítulo 8. Jó capítulo 8, verso 13. Jó capítulo 8, verso 13. Vamos lá. São assim as veredas de todos os que se esquecem de Deus, e a esperança dos ímpios perecerá. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. Ele se encosta em sua casa, mas ela não resiste. Agarra-se a ela, mas ela não fica em pé. Ele é viçoso diante do sol, e os seus renovos se espalham pelo jardim. As suas raízes se entrelaçam no montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas, se o arrancam do seu lugar, este o negará, dizendo: eu nunca vi você. Eis no que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Esse texto, ele relata muito sobre isso. Muitas vezes nós depositamos o nosso coração em lugares que aparentemente transmitem segurança ou transmitem alegria. Só que assim como esse texto deixa claro, tem a mesma resistência de uma teia de aranha, ou de uma encosta que não resiste. Nós acreditamos que a segurança da nossa vida está
numa conta bancária cheia, ou tá numa vida super confortável que não me falta nada, ou tá nas realizações do que a gente planejou. Só que a vida de Jó, ela é um exemplo, que existem momentos que talvez, que todas essas coisas elas são sopradas da nossa vida. E aí a pergunta é, o que permanece? Só que existe uma segurança no caminhar com o Senhor. E aí eu quero entrar no nosso terceiro tópico, quais os benefícios desse caminho? Em Jó 8, no verso 20, logo no versículo, depois que nós lemos, fala assim: eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma os malfeitores pela mão, Ele encherá a sua boca de riso e os seus lábios de alegria. Nós temos vivido uma era de ansiedade e de preocupações, justamente porque nós somos dominados por muitas necessidades. Então aquele meu objetivo, que sei lá, era comprar um carro, e aí esse é o objetivo da minha vida, e aí quando eu alcanço, eu já quero o próximo, eu já quero o modelo mais novo, eu quero o automático, e a gente vive uma vida de ansiedade, uma vida de frustração, porque nada sustenta, nada preenche. E aí eu quero ler um outro texto com vocês. Abra comigo em Mateus 6. Mateus 6, 25. Esse trecho que nós vamos ler tem um título, pelo menos esse título que está aqui na minha Bíblia, que está as preocupações. Mateus 6, 25 fala assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia o próprio mal. Essa é uma promessa de sustento do Senhor. Essa é uma promessa de que nós não... Óbvio que não é tão fácil assim, eu não estou dizendo que é fácil, mas nós não deveríamos viver essa vida de preocupação constante todos os dias, como se a dependência da nossa vida estivesse nas nossas mãos, como se eu fosse o responsável por ter alegria, como se eu fosse o responsável por suprir tudo. Isso fala de um orgulho do nosso coração. Em Mateus 11, Jesus diz: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O convite de caminhar com Jesus, ele é uma jornada de um coração leve, justamente porque existe a convicção de sustento divino. E como consequência, ter o coração leve
por não ser dominado pelas nossas ambições. Eu volto a dizer, eu não estou falando contra ter coisas ou sonhar com coisas, mas eu estou falando sobre essas coisas serem uma ambição da nossa vida, ao ponto que são elas que ditam o ritmo da nossa vida, ditam as nossas escolhas, dita a nossa conta bancária, se torna uma ambição ao ponto de que se essas coisas forem tiradas, a gente vive uma amargura, vive uma tristeza, e parece que a vida desmoronou e já não tem mais existência a viver. Existe um convite mais excelente, existe uma vida mais leve e mais prazerosa. Apesar de Jerusalém, na época de Jesus, ela ser o centro religioso, era o centro daquele tempo, o lugar onde todo mundo gostaria de estar. Lá era um lugar cheio de pessoas cheias de si mesmo, de vaidade, de arrogância. Porém, Jesus, ele se sentia confortável mesmo em Betânia, porque lá ele tinha amigos. Mesmo Jerusalém sendo o lugar talvez mais badalado, onde Jesus mesmo gostava de estar em Betânia, porque lá ele tinha companheiros, lá ele tinha companhia, lá ele tinha amigos que amavam ele, lá ele tinha amigos que ele dividia o coração, que ele dividia a jornada, lá ele tinha amigos que ele se assentava à mesa. E sabe, hoje, uma manhã de ceia, e talvez não tem exemplo melhor para deixar claro de que o convite de Jesus para a nossa vida é um convite a um relacionamento, um lugar de se assentar à mesa e compartilhar da vida, um lugar de trocar experiência, um lugar de dividir o coração. A Bíblia em Gênesis também vai falar um pouco sobre, bem pouco na verdade, sobre um homem chamado Enoque, e ela não fala muito sobre ele, mas fala talvez os versos mais importantes da Bíblia. Fala que Enoque andou com Deus, e um dia Enoque já não foi mais visto porque Deus levou ele para si. Olha o privilégio, um homem que dividiu a vida com Deus, e aí chegou um momento onde Deus olhou para ele e falou: não, esse cara eu quero perto, esse cara eu quero levar ele para perto de mim. E esse foi o convite que Jesus fez para o jovem rico: eu quero você mais perto de mim. Só que aí esse jovem rico olhou para as ambições que dominavam o coração dele, e ele não conseguiu. E por que é que Deus tomou Enoque para si? Porque Enoque viveu uma vida leve, Enoque viveu uma vida de mãos vazias, viveu uma vida leve, sem estar preso a essas ambições, sem ser dominado pelos seus objetivos. A Bíblia vai falar de Abraão, e vai falar que Abraão, ele era amigo de Deus. Por que é que Abraão era amigo de Deus? Porque quando um dia Abraão ele é visitado, ele para tudo que ele fazia e ele vai servir. A Bíblia vai falar, eu não me recordo agora se ela vai falar sobre anjos, mas era um apontamento sobre uma visitação de Deus a Abraão. E Abraão para a vida toda, para tudo que ele estava fazendo para servir, para recepcionar, para acolher a visita de Deus. Será que a gente pararia a nossa vida para poder ter um tempo com o Senhor? Será que a gente pararia a nossa vida, talvez o auge da nossa vida, a carreira voando? Será que se o Senhor fizesse um convite para a gente parar tudo e poder estar mais perto dele, será que a gente estaria disposto? O caminho que Deus nos inseriu, e é sobre esse caminho que eu estou falando, é sobre isso que esse texto de Gênesis 6 que nós lemos. O caminho que Deus nos inseriu é uma jornada de andar perto de Deus. E que privilégio estar perto dele.
E aí eu entro no nosso quarto ponto: como eu volto para esse caminho? Talvez você já olhou para si e percebeu que talvez o que move a sua vida é as suas ambições. Talvez o que move os seus dias, a primeira coisa que você pensa quando você acorda é aquele sonho, aquele desejo, aquela realização. E aí eu quero te dar talvez esse péssimo diagnóstico, mas talvez, mesmo frequentando igreja, mesmo tendo uma vida religiosa, talvez você se perdeu no caminho. E como eu volto para esse caminho? Como eu disse no começo, Deus expressa uma indignação, porque Ele fala que o homem corrompeu o seu caminho. Só que da mesma forma que houve uma corrupção, houve também uma restauração. Romanos 5:1 vai falar que agora, por meio de Jesus Cristo, aquele que é o caminho, nós temos paz com Deus. E aí, segunda Crônicas 7:14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existe um termo na filosofia que chama justiça corretiva. E justiça corretiva é a justiça que procura reparar danos. Quando Deus ele envia o seu filho, ele estava fazendo justiça. E não é justiça porque Jesus merecia aquilo, mas é porque ele estava corrigindo aquilo que estava fora do lugar. Justiça significa colocar as coisas em ordem. Justiça significa colocar as coisas no seu devido lugar. Então, assim como teve uma corrupção por conta do primeiro Adão, agora Deus faz justiça através de Jesus, e Ele restaura aquilo que havia sido rompido. Deus restaura aquilo que estava corrompido. Então, por meio de Jesus, Deus estava fazendo justiça. O pessoal do louvor pode subir. Então, a corrupção que foi causada pelo pecado do homem foi justificado através do sacrifício de Jesus. Porém, assim como 2 Crônicas vai nos instruir, agora existe uma coisa necessária de nós. Esse texto vai falar que nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Porque talvez você já ouviu falar que pecado é errar o alvo. Talvez você já ouviu essa definição. Então, se pecado é errar o alvo, está falando que se o meu objetivo, se o meu alvo é ter uma jornada com o Senhor, então quando eu estou escolhendo os meus próprios caminhos, quando eu estou escolhendo para que eu vou viver, se o resumo da minha vida, a meta da minha vida são as minhas ambições, e eu deixei a minha jornada com o Senhor de lado, isso está falando que eu estou em pecado. Então sim, muitas vezes as nossas ambições elas se tornam pecado. Então, 2 Crônicas está falando que eu preciso reconhecer os nossos pecados, nos arrependermos do nosso mau caminho, nos humilharmos, orarmos e buscarmos ao Senhor. Na carta da igreja de Éfeso, Deus fala assim: lembra-te de onde caíste. Sabe o que denuncia se nós corrompemos o nosso caminho? Porque o nosso coração ele já não tem mais alegria quando fala do Senhor. Nós não vibramos mais. O nosso coração ele não arde mais. Nós nos tornamos insensíveis. Nós já não temos mais expectativa. E sabe, eu acho que era isso a impressão que eu estava tendo na semana passada. Mesmo no meio dos louvores, uma geração que estava distraída, uma geração que está distante. Por quê? Porque a cabeça está em outro lugar, o coração está em outro lugar, e nós já não desejamos mais por Deus, nós não ansiamos mais pelo Senhor. Lembra daqueles discípulos que eles estavam indo para Emaús? De repente eles falam entre eles que o coração deles ardia à medida que Jesus recitava as Escrituras. E aí eu quero ler um trecho, não é da Bíblia, mas um trecho de um relato
de uma pessoa, e depois eu falo sobre ela, que ela escreveu assim num diário: cerca de 8:45, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração por meio da fé em Cristo, eu senti meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. E uma certeza me foi dada, de que Ele havia tirado os meus pecados, sim, os meus. E salvo a mim da lei do pecado e da morte. Esse relato, ele foi escrito num diário. Em 1738, por John Wesley. E sabe qual é essa experiência que ele está relatando? Quando o Espírito colocou ele recolocou a vida dele na rota. Quando a vida de um homem perdido foi alinhada com o desejo do Criador. A nossa frieza, a nossa falta de expectativa, é o sintoma de que a gente está fora do lugar. É o sintoma de que a gente se perdeu. O nosso caminho, ele se corrompeu. Nós estamos nos alimentando de um outro lugar. O nosso coração, ele já não vibra mais, porque a gente está bebendo de muito lugar, mas não do Senhor. A gente se perdeu na jornada, a gente se perdeu na nossa rota, a nossa vida ela está desalinhada. E talvez não, essa é a manhã da gente alinhar a nossa vida mais uma vez. Essa é a manhã da gente colocar a nossa vida na rota. Essa é a manhã da gente orar e se arrepender e pedir perdão para o Senhor, porque a gente está bebendo de muito lugar. Talvez a motivação da nossa vida é fazer a próxima viagem. Talvez a gente espere o ano todo pela viagem de dezembro. A gente está bebendo de muito lugar, mas o nosso coração ele já não é mais aquecido. O nosso coração ele já não brilha. O nosso coração ele já não vibra. A gente vem todo domingo e entra e sai da mesma forma. E a gente não faz devocional, porque a gente aprendeu a cumprir escala, e a gente aprendeu a ver uma vida religiosa, mas quando fala de se relacionar com o Senhor, a gente não tem vida devocional. A gente não... Olha o relato de um homem que percebeu, quando ele percebeu o Senhor resgatando ele, aquele homem, o coração dele ardia, o nosso coração já não arde mais. Sabe, essa é a manhã da gente se arrepender. A gente precisa voltar. A gente precisa alinhar a nossa vida mais uma vez. A gente precisa deixar os nossos maus caminhos e voltar para o único caminho. O único caminho que realmente nos traz alegria, realmente nos traz satisfação. Queria que você ficasse de pé. Pode apagar as luzes para mim. E se talvez isso mexeu com o seu coração e você se identifica, sabe, aqui na frente está aberto para você se arrepender diante do Senhor, para você orar, pedir perdão, restaurar o caminho. Jesus nos perdoa. Nos perdoa, Jesus, porque nós deixamos o nosso caminho, nós corrompemos o nosso caminho. Nos perdoa, Senhor, porque nós escolhemos nosso próprio caminho, nós temos procurado felicidade nele, nós temos procurado alegria, temos procurado realização.
e o nosso coração já não arde, o nosso coração já não vibra mais, o nosso coração já não tem mais alegria quando fala da sua presença. Nos perdoa, Jesus, porque nós escolhemos nosso próprio caminho. Jesus, mas assim como o Senhor fez com John Wesley lá atrás, há centenas de anos atrás, por favor, nos resgata de nós mesmos, nos resgata dos nossos maus caminhos, nos coloca no seu caminho de novo, Jesus. Atrai o nosso coração, Jesus. Quebra o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa soberba, a nossa ganância, a nossa arrogância. Nos resgata, Jesus. Nos resgata, Jesus. Nós precisamos de você.